Pessoal, eu perguntei no Telegram, né, que temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Aliás, quem quiser entrar no Telegram, link aí na descrição. E 2 temas que vocês levantaram foi justamente a situação da Polônia, né, que tá aí com receio, né, os poloneses estão com receio de que o conflito, Polônia, para quem não sabe, é um país que tem uma fronteira gigantesca ali com a Ucrânia, e eles têm receio de que o conflito de alguma maneira chegue lá. E outro ponto que vocês sugeriram também foi a questão de Taiwan, né? Taiwan tem o interesse direto da China, né? Você sempre tem exercícios militares ali da China ameaçando invadir Taiwan, e com essa situação toda, né, com a Rússia invadindo a Ucrânia, tendo relativamente ali o apoio da China. Vamos lembrar, a China nessa crise toda se negou a chamar de invasão a invasão da Rússia em cima da Ucrânia, né? Então basicamente é um apoio, né? Ainda que não seja um apoio tão explícito assim, né? Você não chamar de invasão uma invasão contra o Estado soberano é basicamente você dizer que você está apoiando aquilo, né? Que você não está considerando aquilo um absurdo, que você não está considerando aquilo uma declaração de guerra. Vamos falar sobre esses 2 assuntos logo depois que vocês passarem no nosso espaço aéreo aí com seus caças, no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar também que tem o Discord para quem quiser mandar sugestão de legislação, quem quiser bater um papo lá com o pessoal, me mandar perguntas para responder em vídeo. Também a inscrição da Academia MBL está aberta também para quem quiser fazer parte, para quem quiser uma formação aí mais sólida sobre política. Bom, vamos falar primeiro sobre a situação da Polônia, né? Os poloneses já estão com receio de que o conflito se arraste até a Polônia. Hoje, isso é pouco provável, tudo indica que esse conflito termina na Ucrânia, tudo indica que esse conflito não tomará proporções maiores, né? Mesmo porque a Rússia já está quase, né, obtendo o controle da Ucrânia, já está quase obtendo o controle de Kiev. A Europa não sinaliza que vai enviar tropas, os Estados Unidos muito menos. A OTAN já fez um pronunciamento, aliás, oficial, dizendo que não vai enviar tropas, então as chances desse conflito escalonar são pequenas, e ao mesmo tempo a Rússia também tem o interesse de solucionar essa questão em algum momento. Pode não ser imediatamente, pode não ser nas próximas semanas, mas assim, não passa de um ano, pelo menos na minha avaliação, a Rússia precisa solucionar essa questão, porque ela está basicamente bloqueada do sistema financeiro internacional. Tem o Nord Stream 2, eu já falei em outro vídeo, Nord Stream 2, que é o gasoduto que passa da Rússia para a Alemanha e que dobraria, né, a quantidade de gás natural. Gás natural é um dos principais fatores para movimentar a balança comercial e a economia da Rússia, e a Alemanha ia dobrar sua importação com esse gasoduto, com o Nord Stream 2. Então existe um interesse econômico, né, da Rússia solucionar esse problema. Ao mesmo tempo, o Ocidente está meio frouxo e parece que vai deixar, né, a Rússia tomar o controle lá da Ucrânia, e o presidente ucraniano já disse que pode abrir mão de definitivamente ter qualquer negociação com a OTAN, e o Putin já sinalizou que pode querer negociar nesses termos, se o ponto de partida for o presidente ucraniano se comprometer a negar de qualquer maneira, em qualquer tempo, o ingresso da Ucrânia na OTAN, né? Então as chances disso se arrastar, né, e chegar na Polônia é uma chance muito pequena. Você tem brasileiros, inclusive, mas vários outros refugiados ucranianos que têm ido a pé, né, ultrapassado a pé a fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, né? O governo polonês está em alerta, os cidadãos estão em alerta, estão se preparando inclusive para receber diversos refugiados. Tem uma integração cultural muito grande entre a Ucrânia e a Polônia. Eu pessoalmente tive a oportunidade de ir à Polônia para palestrar numa faculdade de administração, acho que é Asbiro, né, o nome da faculdade de administração. Fui para Varsóvia, fui para Cracóvia, faz alguns anos já, isso aí, 5, 6 anos, na época acho que do impeachment ainda, que os liberais lá poloneses queriam conhecer melhor o movimento liberal no Brasil, e a integração, né, com a cultura ucraniana, mesmo hábitos alimentares, né, músicas que eles escutam, livros que leem, assim, tem uma integração cultural muito grande, né? Daí a preocupação da Polônia tanto em receber refugiados. A Polônia é um país que, em regra, né, um dos países da Europa que é mais rigoroso, né, em relação às suas fronteiras, mas como você tem uma integração grande com a Ucrânia, esse rigor não deve afetar tanto os refugiados ucranianos. E eu vi que até alguns brasileiros também tinham ido a pé, cruzado a fronteira, né, para ir para a Ucrânia. Vi inclusive, né, para quem acompanha, para quem gosta de Dota, né, a Navi se pronunciou, né, é uma equipe ucraniana, equipe do Dendi, né, que foi campeão do International, do primeiro campeonato mundial de Dota. Eu não tenho muitas palavras para dizer, mas eu gostaria que vocês soubessem. Eu joguei com jogadores ucranianos, russos e americanos, e todos eles são grandes pessoas. Esses são os meus amigos, esses são os meus verdadeiros amigos. A gente ganha junto e a gente perde junto. E pela Ucrânia e por todo mundo, a gente tem medo, a gente tá com medo. Precisamos, mostrar, ser exemplo pro mundo todo. É claro que é um assunto delicado.
complicado, mas você, como sempre, mandou perfeito, tem a mesma opinião e acredito que a maioria, ainda mais jovens aí, jogadores de esporte eletrônico, então, perfeita a sua colocação. A imagem já tá aí, né, velho? Só dos 5, né, mais o coach tá abraçado, já é tudo, velho. Não precisa dizer mais nada, dá vontade de chorar, né? Uma nota que repercutiu bastante, um discurso que repercutiu bastante, mas, pelo que nós temos até agora, esse conflito não deve se arrastar para a Polônia. Vamos falar de Taiwan agora, né? Taiwan, como vocês sabem, a China não reconhece Taiwan como um Estado-nação, né? Não reconhece o governo de Taiwan. Para a China, Taiwan faz parte da China, deveria estar sobre as leis sobre o governo da China, só não está por uma situação atípica, né? Anormal do Taiwan, né? Declarar-se ali um governo autônomo. Vamos lembrar que a China já avançou sobre Hong Kong, né? E no avanço da China sobre Hong Kong, você não teve nenhuma interferência do Ocidente, não teve nenhuma interferência da Europa, dos Estados Unidos. E você vê vários veículos de imprensa sendo perseguidos, né? Donos de jornais sendo presos, opositores políticos, manifestantes sendo presos, né? Uma perseguição política muito grande na China, lá em Hong Kong. E todo mundo sabe também do desejo que a China tem de tomar o controle do território taiwanês, né? Taiwan é um país chave porque é a última barreira, né, entre a China e o Japão, né? Quando eu estive no Japão, quando eu estive em Tóquio, conversando com algumas autoridades japonesas, mesmo aqui no Brasil, conversando com diplomatas japoneses, é uma preocupação muito, muito, muito grande do Japão a situação de Taiwan, né? Os discursos do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, do atual primeiro-ministro do Japão, né? Dos primeiros ministros japoneses de maneira geral, dos premiers japoneses de maneira geral, sempre são muito duros em relação à China, né? O Japão é muito crítico da OMS, da Organização Mundial de Saúde, justamente pelo principal financiador da OMS ser a China, né? E aí a OMS ser menos rigorosa na hora de criticar as ações, né? Principalmente as condições sanitárias, né? Da China, né? Daqueles mercados sem nenhum tipo de fiscalização sanitária e etc. E essa é a preocupação. Por que o Japão é tão preocupado assim? Por que o Japão é tão agressivo à China em relação a esse tema Taiwan, em reconhecer o governo de Taiwan? Porque é a última barreira, né? De que segura a China em termos estratégicos para que a China não possa avançar sobre o Japão, porque depois de Taiwan é Japão. Se a China adota uma política expansionista, como tem dado sinais de que quer adotar, e invade Taiwan, o próximo passo é o Japão, o próximo passo é entrar em guerra com o Japão, né? Não tenha dúvida disso, e esse é o maior medo dos japoneses, né? Por isso o Japão sempre se manifesta muito duramente, sempre que tem exercícios militares, provocações em cima de Taiwan. É comum já caças chineses, aviões de reconhecimento invadirem o espaço aéreo de Taiwan. Isso aconteceu no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. No dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, a Força Aérea de Taiwan alertou que houve uma invasão do espaço aéreo por parte da China, no dia da invasão, né? Então tem um receio grande porque a postura da Europa e dos Estados Unidos em relação à invasão da Ucrânia pode incentivar a China pode sentir-se confortável. Bom, não fizeram nada ali na Ucrânia, que é um território que afeta muito mais a Europa, que afeta muito mais os Estados Unidos, que tem uma proximidade muito maior com o Ocidente do que Taiwan, que tem uma importância muito maior para o Ocidente do que Taiwan. Logo, se eu invadir Taiwan, não vou fazer nada também. Então você tem um incentivo para que essa última barreira ali de um conflito entre China e Japão seja quebrada. E você não tenha dúvida de que se a China invadir Taiwan, o Japão vai reagir de maneira muito dura. E aí não vai depender de opinião de europeu, não vai depender de opinião de americano. O Japão, não tenho dúvida nenhuma, vai se defender. O Japão vai ter um discurso duro, o Japão vai tomar ações, inclusive militares, porque essa é a tônica do discurso dos políticos, da cúpula política japonesa já há muitas décadas. Então, essa é a situação, essa é uma das situações que mais preocupa, né? Se os Estados Unidos, a Europa, a OTAN continuar com essa postura frouxa em relação à Ucrânia, a Rússia anexar a Ucrânia, em último caso, né? Não foi para mesa de negociação, como se desenha, mas uma coisa mais improvável aconteça. Ela anexe, como fez com a Crimeia, anexe o território ucraniano e o Ocidente não faz nada além de sanções econômicas, a China vai se sentir muito confortável para avançar sobre Taiwan. E essa é uma preocupação grande, porque aí lá é estouro de terceira guerra. A Rússia pode até, né, anexar a Ucrânia sem que isso tenha maiores consequências bélicas, né? Sem que isso gere uma terceira guerra mundial. Mas se a China avançar sobre Taiwan, é a terceira guerra mundial. Porque aí o Japão vai para cima, e se o Japão vai para cima, a legislação, vamos
vamos lembrar, né? Desde o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos têm a obrigação de defender o Japão, né? Porque o Japão não pode ter forças armadas, o Japão pode ter forças de autodefesa, né? Desde o final da Segunda Guerra, a Constituição japonesa é aquela Constituição que foi feita pelos americanos. Os japoneses não alteraram essa Constituição, nem isso foi um debate que o Japão teve. Aliás, na gestão do Shinzo Abe, um dos desejos do Shinzo Abe era de aprovar uma emenda à Constituição que permitisse que o Japão tivesse forças armadas. O Japão pôde investir mais nas suas forças de autodefesa quando os Estados Unidos percebeu que o Japão estava crescendo demais, né? E uma das razões pelas quais o Japão cresceu tanto é que ele não tinha tanto gasto com militares, né? Não tinha tanto gasto com forças armadas, porque tinha garantia da defesa dos Estados Unidos e tinha a proibição de investir no seu exército, nas suas forças armadas, né? E aí, na época da ascensão dos tigres asiáticos, etc., os Estados Unidos permitiu, né, que o Japão investisse mais nas suas forças de autodefesa. Mas ainda assim, né, não são forças armadas como a dos Estados Unidos, como a dos países europeus, etc. Então é isso, gente. Essa é uma visão geral aí sobre Taiwan, sobre Polônia. Tudo que a gente fala aqui é com base em cenário político, né, com base nas ações de cada um até agora, mas são conjecturas, né? Não dá pra gente saber ao certo exatamente o que vai acontecer. Então a gente aguarda e qualquer nova notícia em relação a isso, aí eu informo vocês. Tá joia? Um abraço, gente. Até mais.